Oi pessoal, hoje aqui vim falar também um pouquinho sobre autismo, que já falei algumas vezes, vídeo bem anterior, questão do autismo, e assistindo uma reportagem também percebi que já no Brasil existe muitos adultos autistas, mas pelo fato de que sobreviver até aqui, então muitos não vão atrás de ver diagnóstico, alguma coisa assim, principalmente os que já estão acima de 25, 30 anos. Mas interessante que eu ouvi na reportagem um rapaz de 23 anos que foi diagnosticado e agora ele se entendeu. Algumas situações que ele passava, ele pensava que tipo, ele estaria errado. Na verdade, cada ser humano, cada um é da sua maneira, do seu jeito, né? Cada um tem a sua identidade, que até mesmo na identidade, né, nossas digitais são diferentes. Pode ser gêmeos idênticos, mas tem identidade na questão das digitais diferente. Mas, assim, falando de adultos, ainda está precoce essa questão pela questão de que muitos não vão atrás, outros que vão também às vezes já são discriminados. E daí nós pensamos assim, como que vai ficar as nossas crianças? Está tendo atendimento? Está tendo apoio suficiente? Aos que são de nível 1, é um pouco mais tranquilo, mas não deixa de ser preocupante, nível 1 de suporte. Porque alguns têm que superar algumas situações, como a questão do não socialização, né? Aí passa por algumas dificuldades e pelo menos uma terapia com psicólogo, alguma coisa assim deveria fazer. E as crianças precisam ser cuidadas também no desenvolvimento delas. Mesmo que ela seja no nível de suporte 1, é necessário que ela faça algumas terapias. É importante para ela poder se autoconhecendo, para que futuramente, principalmente quando chega na adolescência, não se achar tão diferente. Ah, eu não sou igual aos outros. E não ser igual não tem problema. Não precisamos ser todos iguais. Mas que nós, adultos, tenhamos respeito uns com os outros, principalmente nesses pedidos que a gente faz assim, ó, hoje é dia do autismo, mas é o mês do autismo, é o ano do autismo, é a década do autismo, porque nós precisamos entender e compreender e respeitar essas questões que sejam neurodivergências, porque todos somos humanos e alguns têm uma forma de aprender, outras. O TDAH. O TDAH tem um pré-diagnóstico que é muito agitado, às vezes pensamento acelerado, e às vezes é tipo assim, não consegue transmitir aquilo que gostaria de transmitir pelo fato da sua própria agitação. E a autista também, já adulto, que às vezes não consegue se autodefender. Às vezes surge uma situação e ele não consegue se defender, e quando ele vai pensar sobre o assunto, aí se embanana mais ainda. Então, assim, quando é diagnosticado, às vezes toma alguma medicação, às vezes não toma, às vezes só uma terapia. Entender como o cérebro funciona. E isso não significa que tem que ser autista para buscar isso. Todos nós deveríamos buscar sempre um profissional para podermos nos entender. Mas assim, falando hoje do autista. O autista, quando criança, é necessário sempre buscar alguma terapia. Porque a terapia vai ajudar ele a se compreender, se entender, se ajudar. E aqui em Sinop, graças a Deus, nós temos a AMA, que é uma casa de ajuda aos autistas. Ela agora já está um pouco maior, porque o prefeito ajudou a criar um ambiente maior, mas também trabalho com doações, porque é uma ONG. Então, assim, nós precisávamos ter mais casas assim, mas que viesse verba do governo federal, estadual, para poder ajudar, não somente as crianças, mas também as mães. A AMA faz um trabalho diferenciado, tem dado um bom apoio, tem ajudado muitas mães. Começou como, na verdade, umas mães que se juntaram para estar se apoiando entre elas. Hoje já tem a sua própria sede. Mas mesmo assim, nós precisamos de mais apoio. Temos muitas crianças sendo diagnosticadas e algumas precisando de um suporte maior de terapia, e a terapia ainda está pouco na nossa cidade. Pouco disponível, por exemplo, pelo município, porque há muitas crianças sendo diagnosticadas, e aí nós temos nas escolas as salas do AE, que isso já ajuda bastante, é um suporte. Mas, por outro lado, nós precisamos de mais suporte ainda, que as universidades, de repente, que estão tendo psicólogos e fono e essas outras demandas que uma criança autista precisa, que pudesse ajudar nessas ONGs, ajudar a criar mais ONGs para poder estar ajudando as nossas crianças. Meu recado hoje é que seja um feliz dia do autismo, mas que nós não
paramos por aqui, não só o dia, que seja o mês, que seja o ano, que nós possamos, sempre que olharmos uma criança autismo, temos empatia e entropatia. Lembrarmos que sempre tem uma família que está precisando, às vezes, de um apoio, de uma palavra, de um respeito, não julgar as crianças quando, às vezes, estão em crise em algum mercado, padaria, igreja, porque, às vezes, a criança entra em crise por o ambiente ser diferente, mas não significa que ela é mal educada. A crise é diferente de mal educado. Então, assim, que nós possamos respeitar as crianças, esteja em qual ambiente esteja, e é necessário que ela tenha convivência social. Não pode deixar uma criança, porque é autista, às vezes nível 2 ou 3, presa dentro de casa. Ela tem que ter essa socialização. E a sociedade tem que compreender e aprender a respeitar. Então, o meu recado hoje é isso, e uma boa noite a todos, porque agora já está de noite, e um beijo, até a próxima.